pessoal, como é que vai? Tudo bem? Meu nome é Eber Galarce, eu sou presidente do Instituto Nacional de Energia Limpa e também diretor de Relações Governamentais da BGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída. Queria agradecer aos colegas do Grupo FRG, que, mais uma vez, com mais um evento importante do setor, nos deram a oportunidade de participar aqui e bater um papo rapidinho com vocês. Espero que os próximos minutos sejam agradáveis e espero conseguir contribuir com algo. Fazer uma passagem rápida sobre um momento importantíssimo que nós estamos vivendo de energias limpas renováveis aqui no país, principalmente também de fonte solar, de geração distribuída, até com a pauta aí do PL, do projeto de lei que estamos tratando esses dias. E a pergunta aqui hoje é o seguinte: o sol nasce para todos? E a resposta do que a gente vai conversar hoje é políticas públicas no Brasil. O sol tem que nascer para todos. Vamos lá. O que é política pública? Todo mundo pergunta, né? E tem inúmeras definições importantes, tem muito material didático, muito conteúdo, muita publicação a respeito, inclusive teses, enfim, linhas acadêmicas que dissertam sobre isso amplamente. Eu acho que a melhor maneira, porque hoje é uma passagem rápida, é colocar que é o que o governo escolhe ou não fazer. Tá? Em definitivo, é isso. Se a gente fosse resumir políticas públicas, eu colocaria que é o que o governo escolhe ou não fazer. Tá? E aí a gente já entra em políticas de Estado e políticas de governo. Qual que é a diferença de políticas de Estado e qual que é a diferença de política de governo? As políticas de Estado, elas são permanentes, como a Constituição que a gente colocou em exemplo aqui no slide. E a política de governo, ela normalmente vem acobertada ou apoiada numa linha ideológica ou numa promessa de campanha em resposta a determinado problema que, na análise do candidato ou do futuro governante, está díspare, está destacado, está ampliado. Eventualmente, a política de governo ela pode se tornar uma política de Estado. O contrário não acontece. E aí outras pessoas colocam, mas e as políticas sociais? As políticas públicas, elas são maiores que as políticas sociais. E não são só essas, as políticas sociais. Nós temos principais tipos, tá? Vamos acompanhando aqui. Eu coloquei um gráfico. Nós temos políticas regulatórias, nós temos políticas distributivas, nós temos políticas redistributivas, nós temos políticas de segurança. Aqui no gráfico eu separei rapidinho. As regulatórias, nós temos monitoramento de atividades de controle. As políticas distributivas, nós temos subsídios, auxílio e assistência. As políticas redistributivas, nós temos reestruturação, economia e bem-estar. E as de política de segurança, manutenção de paz, estabilidade e ordem. Eu vou passando, pessoal, bem rápido, porque eu quero dar uma geral. Desculpa, tá passando rapidinho. As distributivas, então, vamos dar um exemplo também, a gente vai sair do campo de conteúdo extenso, elas são comumente conhecidas como políticas sociais. Um exemplo é o Bolsa Família. As redistributivas, nós temos as políticas públicas cujo objetivo é alocar bem e serviço, tá? Para reduzir a disparidade social. Então, nós temos exemplo de cotas. As regulatórias, elas normalmente são responsáveis pela normatização das políticas distributivas e redistributivas que nós comentamos há pouco. Um exemplo é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conhecida pela sigla LDB. Tá? Então, tá bom. Demos uma olhada no geral e por onde nós começamos o estabelecimento de políticas públicas, Éder? O que você quer, onde você quer chegar com essa apresentação? As políticas públicas, elas começam a partir do momento que a gente identifica problemas públicos. É daí onde a gente começa a trabalhar. A gente precisa ter problemas públicos e não faltam centenas deles. Vamos trazer um pouquinho mais para o nosso dia de hoje, para a nossa manhã. Um problema público nosso do país, né, de um acordo com um estudo em julho de 2020, é o nosso custo de energia. Nós ocupamos a 37ª posição, onde nós estamos elencados como a energia mais cara do mundo, em um ranking com 110 países, tá? Avaliados. Aqui a gente tem o preço dólar, e é a Global Petrol Price que colocou essa métrica, e nós estamos avaliados dessa maneira. Então, aqui já tem o problema. Tá? Como é que a gente tem que circundar e discutir o problema e resolver esse problema? Nós temos, idealmente, uma relação tríplice, seja ela
desequilibrada ou mais equilibrada, mas idealmente ganha, ganha, ganha. Esse seria o formato perfeito. A gente nem sempre consegue, na maioria das vezes não consegue, mas essa é a busca de formato perfeito, ganha, ganha e ganha, né? Então, o Estado, né, senta à mesa e fica à disposição do diálogo, o setor, mercado, privado, iniciativa privada, senta à mesa e fica à disposição do diálogo, o terceiro setor, ONGs, OCIPs, enfim, conhecidamente é um assunto já bem maduro, o terceiro setor por completo também senta à mesa, e a sociedade, de uma maneira geral, tem conseguido os melhores resultados disso. Então, esse ganha-ganha-ganha é o mundo ideal hoje, quando a gente pensa se o governo vai fazer ou não vão fazer, lá em cima, de onde a gente colocou na primeira slide, seria o resultado ideal de uma política pública de sucesso. Tá? Vamos lá, Eber. Então, nós temos a etapa de políticas públicas. E como é que a gente identifica esse ciclo? Nós temos a identificação de um problema público, nós temos a inclusão desse problema público na agenda pública, isso é muito importante. Mais importante que isso é a identificação de primeiras soluções para isso, a decisão disso, o planejamento da execução, a implementação dessa política pública que acontece em parceria com sistemas de monitoramento e a reavaliação para a melhoria dessa política pública. Só fazendo um parênteses para vocês, talvez a parte mais crítica que nós tenhamos aqui seja quando a gente inclui na agenda pública e depois a gente começa a identificar as soluções e a gente precisa ir para a etapa de formulação das políticas públicas, porque isso exige uma articulação imensa com poderes estabelecidos de esferas diferentes, município, Estado, governo federal, e nesse momento a capacidade de diálogo, de trânsito e de troca de informações, né, de qualidade, de intensidade de troca de informações é muito importante, né? Então, antes de a gente, né, continuar, eu estou abrindo um parênteses aqui, estou trazendo um outro assunto, que é um assunto que também está em voga, inclusive no nosso setor solar, né, em correntes de WhatsApp, em falas aí de pares de colegas, que é justamente o lobby, né? Então, eles tem lobistas no setor. Queria trazer uma perspectiva correta sobre a atividade de relações governamentais, né? Ou relações institucionais governamentais. E aqui no Brasil a gente tem que, a partir de agora, ou cada vez mais, porque é uma categoria, uma profissão específica nova, que as associações e as entidades estão colocando dentro do seu conjunto de colaboradores, de integrantes, e é uma cadeira muito importante, né? E isso eu estou fazendo até uma correção, né, educacional, na linha de outros pares, inclusive, que são de relações governamentais dos setores, de telco, de bancos e de outras pessoas que ocupam essa mesma posição que eu voluntariamente ocupo aqui na ABGD, na Associação Brasileira de Geração Distribuída. A perspectiva correta sobre a atividade de RELGOV ou de RIG, né, ela vem lá fora, na verdade, ela está classificada e mais definida, mais solidificada como um lobby, e aqui no Brasil houve uma interpretação ruim, diferente. Ela nasceu, essa expressão, tá, é de origem inglesa, por conta de trânsito em salão, hall, corredor, e articulações e pressões que ocorreriam na época, né, com as primeiras citações dela, estou falando em 86, em lobbies de hotéis e congressos, mas ela puramente sempre foi a defesa de interesses, tá? E colocando já de uma maneira separada a confusão que fazem aqui no Brasil, e depois eu vou explicar por que eu entrei nesse assunto, muita gente, inclusive a gente tem que tomar cuidado no setor também, né, e não permitir que isso seja feito desse modo, coloca lobistas como operadores ou doleiros, são coisas totalmente diferentes. Aqui eu até fiz uma brincadeira que o lobista, vamos dizer, na verdade, o Relações Institucional Governamental, o RELGOV, ele não precisa levantar às 6 horas da manhã, salvo os compromissos que ele tenha, mas no caso de operadores, doleiros, sim, esses caras têm que levantar muitas vezes forçosamente às 6 horas da manhã, para receber aqui a Polícia Federal, que eu ilustrei aqui. Por quê? Porque são pessoas que estão ligadas a operações financeiras, escusas, enfim, a movimentação transacional de valores escusos ou indevidos, ou dentro de um campo de ilícito, e não tem nada a ver com o RELGOV, tem nada a ver com relações institucionais, governamentais, tem nada a ver, né? E aí sim, estão ligados a trapaça, logro, ganho ilícito, todas as coisas que nós colocamos nos slides aqui, nesse slide especificamente, tá? Alguns números, tá? A gente tem hoje 11.500 lobistas nos Estados Unidos, é um mercado de 10 bi, isso medido em 2018.
A gente tem aqui, vou passar rapidinho, uma série de leis que foram protocoladas, foram desenhadas aqui no Congresso Brasileiro, que estão tentando disciplinar a relação de relações institucionais governamentais. Você vai ver aqui que as coisas-chave são sempre transparência, credenciamento, clareza de tratativas, enfim, a divulgação das atividades. O que é isso? Toda pessoa de associação que hoje sai da associação, seja eólica, seja solar, seja de gás natural, e vai defender interesses de um setor, quando ela desembarca no aeroporto de Brasília, tá, para falar em congresso em esfera federal, e começa a andar em reuniões, seja com senadores, com deputados federais, ela já está praticando defesa de interesse do setor. Então, ela já está fazendo lobby, tá? No sentido republicano, puro, transparente da palavra. E essas são as mesmas pessoas que são confundidas com aquela linha de classificação que a gente colocou ali atrás, o que é um erro, né? Por isso, talvez, o Ministério do Trabalho incluiu essa atividade de RIG no cadastro oficial de ocupações do país, mas não chamando como lobby, eles chamam de relações internacionais governamentais. Existe um projeto de lei que tramita no Congresso há 13 anos, sendo exaustivamente debatido ao longo desse tempo. O líder hoje atual do governo, tá, Ricardo Barros, que é prioridade. E enquanto o parlamento não decide, as normas técnicas para atividades de RIG, né, a ABNT já está definindo, né, já está andando com esse assunto, que era o antigo lobby, tá? Vou passar aqui rapidinho. Você tem uma série de coisas, né, do que a sociedade espera dessas atividades de RIG, na verdade, ou de RELGOV, que hoje eu sou da BGD e que a gente tem das outras associações do setor, com a regulamentação, que é principalmente transparência. Tá? Transparência, enfim, diminuição de risco, de corrupção, tráfico de influência, etc. Aqui você tem uma divisão do setor e você consegue acionar todas as atividades, né, principalmente por áreas de indústria, tecnologia de informação, a parte farmacêutica, que é altamente regulada, demanda muita interação com o governo, né, biotecnologia, alimentos, consultoria de advocacia. Aí você tem o óleo e gás com 0,7, você tem meio ambiente renováveis aqui com 0,6. Né, então, competências desejadas dos profissionais de RELGOV dessas associações todas, inclusive as nossas, do setor, são todas essas aqui. Eu vou passar rapidinho, mas você vê que é multidisciplinar, né? Então, e muito relacionado a humanas também, a parte de comunicação e a parte, claro, profundamente entendimento, estratégia, análise política, etc. Fotografia do Brasil, dos RELGOVs, das associações hoje, essa daqui, a gente tem mais ou menos 5.000 profissionais disso, mais da metade já vivem em Brasília, já nem ficam voltando indo de avião, 41% representam as empresas privadas e tem esse teto salarial, uma profissão nova. Então, tá, já entendi, Heber, que a gente colocou de RIG, já entendi de políticas públicas, você deu uma resumida, como é que a gente traz a realidade para dentro de casa. Esse é um slide aqui conceitual. Em 2019, a gente teve a revisão normativa da 482, né, pela ANEEL, e, claro, não era o que a gente esperava, a gente teve um imenso problema. E aí, o que a gente faz? A gente entra no jogo, né? Entra no jogo os RIGs, seja das associações já estabelecidas, seja de associações novas. Nós, pela BGD, fizemos todos os esforços, emergimos, mergulhamos dentro disso. Na época, eu tinha aceitado o convite, inclusive, a quem eu quero mandar um abraço, Carlos Evangelista, presidente da BGD, muito competente, um defensor ferrenho, né, do setor de geração distribuída. E aí, pessoal, já para chegar no final da apresentação, não existe feijões mágicos, não tem uma alçada rápida de conseguir mover ou impressionar presidente do Senado, presidente de Câmara, presidente da República. Isso é muito trabalho. Todo o setor, como todo mundo sabe, vem sofrendo disso, vem batalhando com isso, vem se empenhando nisso. Exige muita estratégia, exige muito trânsito, muita leitura política, muita idas e vindas, centenas e centenas de horas e dedicação de tempo, espaço e dias fora de casa e Brasília, mas eu acho que as coisas estão andando. Eu não tenho dos demais colegas, mas eu trouxe algumas coisas do que nós aqui, a BGD e agora a INEL, né, que é o Instituto Nacional de Energia Limpa e trabalha em paralelo com a BGD, conseguimos andar. Esse trabalho começou pela BGD, permanece pela BGD, e nós, para complementar a qualidade desse trabalho de RELGOV, de Relações Institucionais Governamentais, então, temos o INEL, que nasceu também para isso, para se dedicar especificamente, tem endereço em Brasília para tratar disso. Num outro momento, a gente poderia falar, inclusive, sobre estratégia, ações e resultados desse negócio. Eu acho que, de uma maneira geral, é isso. Nós precisamos, para ter força e para conseguir interagir com políticas públicas,
nós precisamos entender que política pública é o que o governo quer ou não fazer e precisamos ter pessoas dedicadas, com competências específicas, com entendimento desse tipo de atividade, liderando e coordenando junto com as suas associações esse diálogo e essa interação com o legislativo, o judiciário, o executivo, enfim, com quem define, né, o rumo e o que o Estado pode ou não fazer, seja pela sociedade, seja pelo privado, seja até dentro da própria máquina administrativa. Tá bom? Desculpa ter sido rápido, espero ter dado uma pincelada aí e fico à disposição para dúvidas, meu e-mail, meus contatos estão aí. Desejo a todos um excelente evento. Obrigado.